Continuando nossa aula, então, agora nós vamos continuar vendo sobre o Smart Art. Este botãozinho aqui, ele é muito útil quando nós estamos trabalhando aí dentro de uma indústria muito grande ou dentro de uma empresa. Quando eu quero mostrar, por exemplo, um processo, quando eu desejo mostrar como que funciona um determinado produto, ou então a composição de algo, ou então a hierarquia e por aí vai. Nós clicamos em cima desse botãozinho, observe que ele vai abrir aqui algumas opções. Então nós temos aqui a opção lista, que é quando eu quero elencar aqui uma lista de processos ou de atividades ou de sequência, eu não sei. Quando eu tenho a necessidade de colocar aí uma lista de objetos, ou ações, ou interatividade, não importa. Só nós clicarmos aqui em cima e deste lado aqui vai estar mostrando para nós aí o que é e como é que funciona. Nós temos o de processo, que aqui nós podemos mostrar por quais fases ou por qual caminho segue um processo. Então, deste passa para esse, que passa para esse, assim sucessivamente. Então, vamos pegar um aqui, um processo qualquer, né? Tem vários aí. Vou pegar, por exemplo, sei lá, esse daqui, ó. Na hora de produção, quais são os compostos aí, ó. Então eu tenho aqui, não apareceu, é só clicar aqui, ó, painel de texto, ele vai abrir. E aqui nós colocamos aqui, por exemplo, composto A, composto B, opa, vamos dar um espaço, produto Y, por exemplo. Digamos que eu quero colocar mais compostos, é só colocar onde eu desejo colocar, dar um Enter, olha lá, ó, apareceu lá. Aí é só nós colocarmos aqui, ó, composto C, quero colocar mais um, por exemplo, composto D, obviamente vou colocando os dados, o nome, e ele vai inserindo aqui, ou seja, a junção desse com esse, com esse, com esse gera esse produto. Aí aqui eu posso colocar o percentual, né? X do composto A, X do B, X do C, X do D vai me gerar o produto Y com tal característica ou então com tal peso aí. E aí nós temos aqui então uma facilidade maior de estarmos gerando aí processos, né, dentro da nossa linha de produção e podemos aqui facilmente demonstrar como que isso irá ocorrer ou então digamos que nós estamos propondo a produção de um novo produto dentro da nossa indústria e aí eu posso mostrar dessa forma aqui. Apresento, né, para os meus investidores, que nem aqui, ó, se eu vou lá e mando apresentar, então ele está aqui, ó. Ele vai aparecer bonitinho, muito bem visível, fácil acesso aos dados, a pessoa pode observar, você pode arrastar, inclusive. Sei lá, você pode trabalhar o jeito que você quiser, ó. Tá vendo? Então nós temos aqui, ah, mas eu não gostei dessas cores, gostaria de outras cores. Para isso temos o design aqui em cima. Toda vez que eu quero modificar a forma como é apresentado, design. E aí aqui, ó, ele tem alguns modelos. Observem que ele apresenta para nós, ó. Nós podemos selecionar aqui, só de colocar ele em cima assim, ele já vai mostrar para nós, né, como é que ele ficaria. Então tá lá, ó, bonitinho. Digamos que, sei lá, selecionei esse aqui, não importa. Aí eu não gostei dessas cores. Aí eu pego aqui, ó, tem várias cores aqui, ó, modelos, e eu posso estar selecionando isso aqui, sei lá, vou pegar esse daqui. Ah, beleza, gostei desse, mas não gostei, por exemplo, sei lá, vamos pegar, não gostei desse verde aqui, sei lá, por um motivo qualquer, ele não, eu quero mudar ele. Então você clica em cima dele, aqui, aí como eu desejo modificar a forma como ele apresenta, então eu vou aqui em formatar, ó. Aí eu tenho preenchimento da forma aqui, ó. Aí eu vou lá e mudo para cor, sei lá, isso aqui, por exemplo, ó lá, ó. Ele mudou, ah, eu não quero esse amarelo aqui, beleza. Você vem aqui e mudou, por exemplo, para o vermelho. Ah, eu não quero esse azul aqui. Você vem aqui e muda, por exemplo, para o verde. Ou seja, vocês podem estar modificando todas o que é composto aqui, os sinais, você pode estar mudando também a cor, né? Você, sei lá, você pode fazer várias
mudanças aí conforme a sua necessidade. Aí você quer que mudar o texto, colocar mais bonitinho, então você pode selecionar um texto desse aqui pré-pronto ou gerar o seu modelo a partir desse daqui. Então, digamos que eu peguei esse cara aqui, aí eu posso vir aqui e modificar, ó. Eu não quero aquele laranjado, eu quero, por exemplo, esse roxinho, ó lá, ó. Aí ele vai aumentar aqui para facilitar a nossa visualização. Então, olha lá, ó, ele ficou roxinho em cima, mas eu quero roxinho embaixo. Beleza, então nós vamos ver o que é aquele lá embaixo. Acredito que seja a sombra. Nós vemos aí, ó, a sombra, eu vou lá e coloco o roxinho. Pronto, tá vendo? Então nós podemos modificar toda a característica e a forma como ele é apresentado. Tanto o texto, eu não gostei dessa letra, eu desejo uma outra letra. Então é só você seleciona aqui, por exemplo, vai lá e seleciona outra letra. Então, não, minha máquina aqui tem centenas de letras, seleciona uma aqui aleatório. Lembrando aquele pequeno detalhe, dependendo da letra que você selecionar, a outra máquina pode acontecer de não ter aquela letra. No caso, essa que eu selecionei não é comum ter nos computadores, tá? Eu que instalei ela, essa fonte aqui. Então tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes aí. Aí nós temos aqui então toda a configuração aí. Eu posso modificar, alterar o texto. Não, peraí, não é produto Y, não, é produto X, por exemplo. Então posso apagar, editar, clicar fora e ele está lá. Então, design, eu modifico a forma como ele é apresentada. Aqui eu apresento uma nova forma, um novo formato, tá? Aqui eu modifico, não, eu não quero esse, eu quero esse aqui, ó. Beleza, você clica, ó lá, ó. Ele se adequa a esse novo modelo. Só tem que tomar cuidado que às vezes um outro modelo não tem isso, ó. Por exemplo, esse aqui só aceita 3, então eu não tenho como colocar ali uma quarta opção. Então tá lá, ó. Nós vamos mostrando aí todos os possíveis aí, ó. Só selecionando e ele vai mostrando aí se você quiser alterar, ó, tá? Então do A vai para o B, que vai para o C, que vai para o D, que gera o produto X. Então, só selecionar, depois de selecionado, se quiser, é só clicar aqui para modificar, alterar as cores, né, como nós já vimos. E aí é simples, fácil e rápido aí. Clicou, selecionou, ele altera, modifica. Então, essas são as vantagens aí do Smart Art. Smart Art é justamente para isso daí. Quando nós temos a necessidade de colocar aí um gráfico ou então uma representação de uma sequência lógica, ou então de um processo, ou de um layout, ou então de uma hierarquia de um determinado setor, ou então determinada função ou grupo de funções, não sei. É só clicar em cima e ele mostra, né? Nesse caso aqui ele vai mostrar, digamos aqui, presidente, aí aqui vem diretor executivo financeiro, diretor executivo empresarial, aí no financeiro, digamos aqui, setor RH, setor contábil, aí nesse cara aqui, digamos aqui, setor de vendas, não sei. Aí vai depender aí da nossa necessidade. E eu posso ir aumentando, tá? Então cliquei aqui, selecionou, apareceu, é só ir aumentando aqui, ó. Então quero colocar mais uma hierarquia aqui, é só dar um enter aqui, ó lá, ó. Ele vai colocar uma terceira aqui, ó, tá vendo? Colocou 3 aqui, porque está dentro desse cara aqui, ó. Então dentro desse cara, jogou 3. Eu quero colocar mais uma aqui, mas não, mas eu não quero colocar para cima, para baixo. Então aqui, ó, você pode modificar aqui, que daí no caso você vai alterando lá onde que você quer, ó, mudando a direção, ou elevar e rebaixar, que no caso elevar aqui, ó lá, ó, ele sobe o nível e aqui ele baixa o nível, ou seja, vira um subconjunto, que nem nesse caso aqui, só para visualizar. Eu vou colocar aqui, ó, um monte de 3. Deixa eu apagar esse de baixo aqui para facilitar. Opa. Então vamos apagar esse cara aqui, vamos colocar a hierarquia novamente lá, ó. Aqui, hierarquia, vamos pegar esse que é o que nós estávamos. Então aqui eu posso colocar aqui, ó, vou abreviar, tá? Presidente, eu vou colocar aqui diretor A,
Aí vamos colocar aqui, ó, setor A1. Aí nós temos aqui, ó, setor A2. E aqui vamos colocar diretor B. E aqui vamos colocar setor B1. Aí aqui, para facilitar aqui, digamos que eu quero colocar um outro aqui, ó. Então coloco aqui, ó, setor A3. Vocês viram que ele apareceu lá bonitinho aqui, ó, onde ele apareceu. Digamos que eu quero colocar dentro desse A2. Se eu colocar aqui, observe que ele vai criar um aqui embaixo, mas eu não quero, eu quero que ele seja aqui na frente. Aí é onde que entra o elevar e rebaixar. Se eu colocar aqui o rebaixar, ele vai virar um subconjunto de A2. Tá vendo? Olha lá, ó. Então eu tenho uma linha agora que sai de A2 e vem para cá. E aqui eu posso colocar então setor A21. Ok? Olha lá, ó, como é que ele ficou. Poderia fazer isso aqui no setor B. Aqui eu poderia colocar aqui, que daí seria o diretor C, por exemplo. Então nós podemos modificar conforme desejamos. E aí, obviamente, fazemos aquelas alterações, tá, de visualização, ó. Aí você pode colocar aí da forma que você achar melhor. Por exemplo, esse daqui, as ideias das cores também são válidas para cá. Você pode mudar cor por cor, ou então padrão, tá? Olha aqui que legal que ficou. Por subconjunto, eu posso, não, mas aqui eu não quero que fique esse amarelo meio laranjado. Então, clicou aqui, formatar, preenchimento de contorno, vamos pegar, por exemplo, esse verdinho, coloca lá para diferenciar, né, o setor A do setor B. E aí vocês podem estar trabalhando com base na sua necessidade ou então no seu interesse. Posso colocar um setor aqui dentro de B1, seria B11, ou então setor B2. Então fica a critério, é só nós irmos alterando aqui. Depois de feito isso daí, eu posso clicar aqui, ó, posso aumentar e diminuir o tamanho com base na nossa necessidade. Posso arrastar onde eu desejo que ele fique aparecendo bonitinho, né? Posso aumentar a nossa área, posso aumentar o nosso gráfico, olha lá. Então, deixa eu voltar tudinho. Quero fazer ele pequenininho, porque eu colocar mais objetos, por exemplo. Então, com base na sua necessidade, você vai colocando aqui. Como o nome fala, é um gráfico de hierarquia horizontal. O mais comum de nós vermos dentro das empresas normalmente é o vertical, né, de cima para baixo, porém aqui a ideia é a mesma, só muda a perspectiva de apresentação desses objetos aí. E nós temos vários, tá? Então isso vai depender aí da sua necessidade aí e da sua criatividade. Podemos mudar aqui, ó, aqui eu posso definir por setores, né? Então tem vários, ó. É só ir colocando. Vai colocando, vai trabalhando e aí ele vai se moldando com base na nossa nova necessidade aí, ou no nosso novo modelo que utilizamos dentro desses objetos. Posso modificar aqui, eu não quero que fique da mesma cor. Clicou em cima, formatar, preenchimento, sei lá, o roxinho para ficar bem destacado, e aí nós temos uma forma totalmente diferente de visualização desta informação aí. Smart Art é justamente isso daí. Clicamos, selecionamos o padrão, moldamos dentro da nossa necessidade e trabalhamos aí com essa informação. Os gráficos nada mais são do que nós colocarmos uma tabelinha, na verdade um gráfico que nós fazemos lá no Excel e jogamos ele aqui, inclusive dinâmico, né, com dados, com valores que nós inserimos aí. Então, por exemplo, a hora que eu clicar aqui, automaticamente ele vai abrir essa mesma tela que é lá do Excel. Se nós formos lá gerar um gráfico no Excel, ele vai abrir essa tela. Aí nós temos de coluna, né, para fazer essas comparações, linhas, pizzas, que normalmente para nós sabermos a fatia de algo, qual é a quantidade, o percentual de um determinado produto dentro desse mundo. Aí nós temos aí
de barra, de área, que nós utilizamos muito isso daqui, por exemplo, em investimentos, ações, para mostrar, por exemplo, qual é a área de abrangência, ou quanto que subiu, quanto desceu. Um fundo de investimento mesmo utiliza muito isso daqui. Dispersão, que é muito utilizado na matemática. Aí nós temos mapa, ações, superfície, ou seja, tem vários aí. Esse de radar, que é muito utilizado às vezes quando nós queremos comparar vários itens, que nem no caso aqui ele colocou 5 itens, e aí nós fazemos a verificação e aí ele vai pender para um lado, para o outro. Isso daqui é muito utilizado, por exemplo, quando eu quero fazer a comparação de eficiências ou então de processos automecânicos. Eu quero saber, por exemplo, resistência, qual foi mais resistente, qual foi menos resistente, qual teve maior temperatura, menor temperatura. Então, coloco todos esses valores, ele vai gerar um gráfico dessa metodologia aqui, e aí você sabe, por exemplo, qual tende mais para essa opção, qual tende mais para essa opção. Aqui ele colocou dias, mas poderia ser ações, né? Então aqui nós temos mapa de árvores, explosão solar, tem vários modelos, ó. E aí vai ficar com base na sua necessidade. Lembrando que as versões mais antigas não tem todas essas opções aqui de gráficos, tá? Por exemplo, explosão solar, mesmo as mais antigas não tem essa opção. Radar, eu acho que as mais antigas todas tem, funil nem todas tem, combinação todas tem, dispersão tem, por aí vai. Então, digamos aqui que nós vamos selecionar o pizza, que é o mais comum, digamos aí, para acessar dentro de uma empresa, que eu quero saber, digamos que aqui foi um horário de produção, um turno de 8 horas, e eu quero saber o percentual de produção de cada produto ou cada peça, não sei. Então, nós colocamos aí, clicamos aqui um OK, observe que ele abriu aqui em cima uma tabelinha aqui do Excel. E aí aqui agora nós podemos manipular lá dentro. Eu não vou nem alterar aqui, imagina que nós estamos trabalhando aqui com vendas, mas eu poderia apagar aqui vendas, aí vai alterar o item aqui, poderia colocar performance ou qualquer outro nome que eu desejo. Poderia alterar o nome aqui, que seria o que eu estou avaliando aqui, então tipo, vamos colocar aqui só para facilitar, ó. Então eu posso alterar aqui produção A, aí eu posso dar um Enter, aí eu venho aqui, ó, produção B, dou um Enter, opa, produção C, dou um Enter, produção D e dou um Enter. Observe que conforme eu fui modificando aqui embaixo já mudou, que é onde aparecia o que era referente. E agora aqui eu coloco o percentual, né, o valor de produção. Então digamos que esse produto aqui, vamos colocar em unidades, produziu 24 unidades, esse outro aqui 58 unidades, esse outro aqui 13 unidades e esse outro aqui 33 unidades, um exemplo. E aí aqui ele vai moldar esse gráfico, obviamente que isso aqui é percentual, a totalidade aqui seria 100%, então aqui quantos por cento desse período de 8 horas seria o nosso turno de avaliação, quanto tempo ele produziu, então quantos por cento desse produto foi produzido dentro desse período de 8 horas, não sei, e aí você vai dar a cara que você quiser. Ah, mas aqui eu tenho um novo produto, como é que eu faço para inserir? O Excel, ele interpreta automaticamente, é só eu escrever aqui embaixo que automaticamente, observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, então eu tenho apenas 4 fatias dessa pizza. Eu venho aqui embaixo, só escrevo, ó, produto E, hora que eu dou o Enter, né, daí eu coloco aqui, ó, vou colocar o outro valor, vamos colocar 22. Então, dei o Enter, como ele reconheceu que eu tenho todos os campos necessários, seria o nome, bem como a quantidade, ele inseriu uma nova aqui, que foi esse azulzinho mais escuro aqui. Deixa eu só verificar, que eles são muito parecidos, ó, 22, 24, mas daí ele já inseriu aqui uma nova fatia. Eu posso colocar quantas fatias eu desejar aqui, 6, 7, 8, 10, 12, não importa. Eu vou colocando, ele faz uma somatória desse valor, divide pela quantidade para se gerar aqui o percentual dessa fatia. Então ele já faz automático, eu não preciso calcular esse percentual aí. Ele já está pronto, né? Então, eu não quero mais nada, eu posso clicar aqui fora, ou então eu posso clicar aqui, fica a critério de vocês, e ele vai estar jogando aqui. E aqui é exatamente igual nós vimos lá no Smart Art. No que eu clico aqui, ó, ele tem Design e Formatar. Então eu venho aqui em Design e eu escolho o padrão. Eu particularmente gosto de utilizar esses aqui, ó. Tá vendo o formato que ele fica? Esse aqui é muito legal,
que é o que eu mais utilizo. Então ele fica aí, ó, só de colocar, ele vai mostrando aqui, ó, mostra os percentuais de produção, ou seja, dentro dessas 8 horas, qual foi o tempo médio, por exemplo, de produção. 38% do tempo produziu o produto A. Digamos que todos os produtos têm o mesmo tempo de produção. Ou então eu quero saber das peças produzidas no intervalo de 8 horas, né? Seria o nosso turno de 8 horas dentro da nossa indústria. Quantos por cento foi produzido da peça A, B, C, D e E. Então, lá dentro tem e eu posso tomar decisões. Ah, não, beleza. O produto C, por exemplo, nós estamos produzindo muito pouco. Vamos aumentar a produção. E aí você vai tomando decisões. Então, por exemplo, vou selecionar esse daqui, que é um que eu gosto. Observem aqui, ó. Então eu posso agora, ó, fazer várias, ou mudar as cores, como nós já vimos ali, ó. Tem um conjunto de cores, ó. Posso fazer essas seleções aí, que aqui tem vários modelos, ó. Então fica a critério de vocês aí, qual que vocês querem, tá? Vou deixar o padrão que estava. E eu posso aqui, por exemplo, mudar a cor. Como esses dois azuis estão muito parecidos e para mim não ocorrer o risco de se perder, então eu vou mudar, por exemplo, esse azul mais escuro aqui, eu quero outra cor. Como é que eu faço? Venho aqui, venho em formatar. No que eu clico aqui em formatar, ele vai abrir esse carinha aqui e aí eu posso mudar, por exemplo, para o verde, ó. Para que tem aí uma diferença aí visível entre as cores para facilitar a identificação, por exemplo, seus resultados. E aí eu posso fazer várias mudanças, como por exemplo, selecionar dados. Eu posso abrir a minha tabelinha lá para fazer novas inserções. Então aqui ele pode mostrar o que eu quero apresentar, o que eu não quero apresentar. Então posso marcar, desmarcar, posso editar, ó, que daí ele vai mostrar aqui o intervalo de dados que eu utilizei para escrever esses nomes. Poderia colocar aqui, por exemplo, e fazer alterações. Nós poderíamos aqui, ó, tá? Selecionar dados, ele já abre toda ali. O editar dados, ele já abre toda a nossa tabelinha para mim poder fazer alterações tanto nesse cara como nesse cara. Aqui ele apagou, não sei porquê, que eu fuçando aqui, vamos pôr o E maiúsculo para ficar melhorzinho. Aqui era 22, eu acho que eu tinha digitado. Tá tudo pequenininho. Tá, que ele criou novamente aqui, eu não alterei. Então vamos fazer pequenas alterações, tá ali, ó. E aí ele vai se moldando para os novos valores aí. Eu posso aqui, ó, adicionar elementos no gráfico. Eu posso apresentar o título ou não, que nem aqui, ó, tá acima do gráfico. Eu posso colocar aqui, ó, tá vendo? Vendas sumiu, que estava aqui em cima, ó. Eu posso centralizar ele, sei lá. Aí nós podemos colocar o rótulo dos dados, que é onde está lá o A, B, C, e aí eu posso definir aqui, ó, como é que eu quero que ele apareça. Legenda, que é esse do ladinho que aparece aqui, qual produto é qual, olha lá, a tabelinha. Eu posso definir onde que eu desejo que ele apareça e por aí vai. O layout eu posso modificar, ó, se eu quiser aqui, tem alguns modelos pré-definidos e eu posso modificar eles. Alterar o tipo de gráfico, eu não quero mais de pizza, eu quero diária, por exemplo. E aí ele vai mostrar aqui o nosso diário. Obviamente que nesse índice de produção, como sendo que são vários produtos diferentes, não ficaria legal esse diário. Mas se aqui fosse por dia ou por turno, seria fácil a visualização. Ou seja, nesse turno eu tive uma produção muito alta, nesse outro caiu, nesse terceiro turno foi lá para baixo, nesse subiu e nesse aqui deu uma caidinha. Com base nesse gráfico eu posso tomar decisão para tentar identificar o porquê que no turno C teve um índice muito baixo de produção. Então fica fácil fazermos as modificações. E aqui, obviamente, né, eu posso fazer as modificações de modelo, as modificações de cores e por aí vai. Então vai com base na sua criatividade e na sua necessidade aí. Tá? Então gráfico é basicamente isso daí. Aí nós temos aqui link, que é para colocar um link de internet, ações, que é para me colocar botões aqui dentro do nosso slide
fazer ações como acessar macros ou então ir ou voltar para um slide específico e por aí vai. Nós não vamos entrar porque não temos tempos. Comentário, que é para colocar um comentário que aparecerá para mim, mas na hora de apresentação não irá aparecer. Caixa de texto, cabeçalho, rodapé, esse carinha que está aqui embaixo, ó, por exemplo, professor Alain Nemati. Esse é um rodapé. Clicando aqui, ó, eu acesso e aí eu marco para apresentar ou não, tá vendo? No que eu clico aqui, ele fica aqui em negrita aqui, ó, tá vendo? Então significa que ele está mostrando. Se eu desmarquei, significa que ele não vai mais mostrar. Eu posso clicar aqui, ó, para aparecer o número do slide, que se vocês observarem aqui, ó, não está aparecendo. Se eu clicar aqui e dar um aplicar a todos, observe que apareceu aqui agora o número do slide. Eu particularmente gosto de utilizar com o número de slide, que é muito mais fácil durante o processo de apresentação de um determinado material, eu saber exatamente quantos slides ainda está faltando para eu saber se eu tenho que aumentar ou diminuir a velocidade de apresentação. Digamos que eu sei que a minha apresentação possui 20 slides. E aí eu tenho 1 hora para apresentar esses 20 slides e por um motivo qualquer já se passaram 40 minutos e eu verifico que nós estamos aí no slide 12, falta 8 slides e eu já tenho noção mais ou menos o que tem em cada slide, eu sei mais ou menos tempo. Opa, eu estou atrasado na minha apresentação, então vamos adiantar alguns slides aqui a velocidade, justamente para fecharmos dentro de 1 hora a nossa apresentação. Por que é interessante isso daí? Quando nós marcamos uma reunião dentro de uma empresa ou junto com os funcionários, normalmente nós temos um horário de início e um horário de término. E o ideal dentro de uma grande empresa é que nós mantemos esse horário, não extrapolamos ele muito. Se extrapolar, que extrapole pouco. Então, por exemplo, se eu marquei a reunião para 1 hora, então eu não posso ficar 1h30 de reunião ou 2 horas. Por quê? Porque cada momento, cada segundo a mais que eu passo dentro dessa reunião, dependendo, aquele setor ou aqueles funcionários não vão estar produzindo. E aí a nossa empresa tem um custo operacional, porque nós estávamos, na nossa linha de produção, nós definimos lá 1 hora que ela ficaria parada, então nós já colocamos isso dentro do nosso balanço de produção diário, qual vai ser a nossa diminuição de produção naquele dia com base na nossa necessidade de produção ou entrega para nossos clientes. E aí se eu fico 1h30, isso daí já foge do nosso processo de produção, do nosso desejo. E obviamente quando nós temos investidores não gostam de perder muito tempo com enrolação. Às vezes você faz uma reunião muito grande e durante esse processo você colocou um monte de coisa ou falou um monte de coisa que não é de interesse lá dos seus clientes ou dos seus investidores que vão estar vendo essa apresentação. Com base nisso, nós temos aí então, se nós definimos 1 hora, vamos fechar dentro de 1 hora. Não terminar muito antes e também não terminar muito depois. Se eu definir 1 hora, começamos na hora exata e terminamos na hora exata. E obviamente, esta informação aqui de número de slide vai me ajudar muito. O cabeçalho, no caso, ele vai mostrar aqui algumas informações, como por exemplo, posso colocar data, hora, que nesse daqui ó, não tem cabeçalho, ele só tem rodapé nesse perfil de slide que nós selecionamos aqui. Tá? Então se eu colocar aqui, ele vai aparecer neste canto aqui. Ó. E observe, atualizar data automaticamente, ou seja, ele vai pegar a hora que está no seu sistema operacional, no nosso caso aqui do Windows. Ele pegou essa data, mas eu poderia definir um formato de data, ou então eu posso selecionar aqui e colocar uma data em específico. Digamos que eu estou apresentando fazendo aí uma apresentação, eu estou preparando ela agora para o dia 20, por exemplo. Então já posso definir aqui dia 20, e por que não já deixar direto do sistema? Porque às vezes eu vou gravar alguma informação, ou vou disponibilizar esse arquivinho, e esta informação é interessante que o nosso colaborador ou então o nosso investidor saiba que aquela apresentação foi apresentada naquele dia, porque daí ele não vai alterar, então ele vai saber que foi do dia 20/7 e não do dia que ele abriu aquele arquivinho. Isso aí obviamente se você tiver interesse, não, você deixa aqui,
abriu o arquivo, automaticamente ele busca no sistema operacional qual é a data que está lá e vai apresentar. E se você quiser, você pode apresentar em outros formatos, ó, por extenso ou abreviado, igual está, com a hora na frente. Ó. Então, isso aí vai depender da necessidade de vocês. WordArt se utiliza muito aqui no PowerPoint, quase não se utiliza lá no Word, nem no Excel, mas no PowerPoint se utiliza muito, que é para nós colocarmos um texto aqui, escrevermos esse texto e aí nós colocarmos efeitos neles, né? Como, por exemplo, ficar com um texto diversificado, mais bonitinho, com cores e formatos diferentes. Então nós podemos trabalhar aí do jeito que desejarmos. Então, WordArt é isso aí. Símbolos, no caso aqui de equação, é quando nós vamos trabalhar com equações matemáticas. Então eu clico nesse botãozinho, ele me abre um assistente onde eu consigo agora inserir gráficos, não, consigo expressões matemáticas de uma forma mais fácil que no teclado não é possível, como por exemplo percentual, então em cima, percentual, fração em cima e embaixo, ou então na diagonal, ó, seleciono o modelo que eu quero, se eu quero exponenciação, que jeito que eu quero. Aí eu posso fazer integral, ó, tem vários, pessoal. Então é só selecionar, por exemplo, selecionei esse cara aqui, olha lá como é que ele abre. Então eu posso inserir um objeto lá em cima, ó, um objeto lá em cima, um objeto aqui embaixo, e posso colocar objetos aqui na frente, aqui, ó, do jeito que eu quiser, mais, menos, dividido. Posso colocar aqui, ó, por exemplo, uma fração, tudo isso daí, menos 2a por 4ab menos c, por exemplo, as menos c. Aí você, sei lá, você faz do jeito que você quiser, e aí ele vira aqui um objeto e você pode arrastar aqui, ó, e soltar aonde você desejar. Isso aqui é uma matemática, não quero mais, clica fora, ele sai ali. Para voltar é só clicar em cima, ele volta para o nosso sisteminha ali para nos auxiliarmos. O vídeo, ele vai inserir aqui, ele vai inserir um vídeo. Clicando aqui, pode ser um vídeo que está armazenado na minha máquina. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma telinha para me selecionar um vídeo da minha máquina. Eu vou aqui, linko esse vídeo, vai abrir um playerzinho aqui, e durante a apresentação é só eu clicar no botãozinho e esse player vai tocar aquele vídeo que está lá atrás, ou então eu posso colocar ele para tocar automaticamente a hora que a pessoa entrar dentro dessa opção, desse slide, ele vai tocar automaticamente. Ou então um vídeo online, no que eu clico nele, ele já me dá as opções aqui, ó, que eu posso pegar do YouTube, SlideShare, Vimeo, Stream e por aí vai. Então eu simplesmente coloco o endereço aqui, entro lá no site www. qualquer coisa, você vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V aquele vídeo e nós colocamos. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um vídeo. Vamos, continuando. Eu vou pegar aqui um vídeo da nossa última aula. Então, por exemplo, fui lá no YouTube, peguei ele, coloquei o link aqui, ó, tá vendo? E aí ele vai já mostrando aqui, ó, para nós, ó, tá vendo que legalzinho? Então ele já veio, mostrou para nós ali, coloca aqui inserir, ele vai jogar aqui no nosso slide, olha lá, ele está fazendo o vínculo, porque é online. Aí aqui eu posso aumentar ou diminuir, deixa eu apagar isso aqui que não interessa mais, e esse cara aqui também não interessa mais. Aí eu posso arrastar, posso escrever texto aqui em cima e por aí vai. O tamanho que eu definir aqui é o tamanho que ele vai rodar. Então, por exemplo, aqui eu posso, botão direito, ó, posso formatar o vídeo, o jeito que eu quero que ele apresente, ó, brilho, não, pré-definições, aí ó, se eu quero colocar um efeito no vídeo ou não, se eu quero alterar a sua arte gráfica, se eu quero alterar o tamanho, contraste, por aí vai. Então vamos rodar esse daqui só para nós vermos como que ele ficaria. Então, por exemplo, ele vai abrir assim durante a apresentação, tal. Eu vou lá e clico em cima dele, automaticamente ele abre. Nossa aula. Hoje nós vamos ver aqui então a aba inserir. Ok? Então ele vincula lá com o nosso arquivinho lá.
no site X, e ele fica dentro do espaço que nós definimos ali. Então, digamos que durante a apresentação você gravou um vídeo institucional, ou então você quer apresentar o vídeo institucional que já se encontra lá no YouTube ou qualquer outra plataforma de streaming online que você utiliza, coloca esse endereço e automaticamente o PowerPoint faz esse vínculo, e durante a sua apresentação é só clicar no playerzinho lá do botão iniciar e automaticamente essa imagem vai ser aberta e vai aparecer lá bonitinho. E aqui você pode formatar também, ó. Você pode colocar efeitos, tá? Então você pode colocar efeitos, você pode alterar as cores, né, do que vai aparecer. Você pode colocar, ó, aqueles desenhos, por exemplo. Se nós colocamos aí, ó, uma moldura durante a apresentação, ele vai aparecer com aquela moldura. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar isso aqui, ó, recortado. E aí, opa, aí nós vamos rodar ele. Aí ele vai aparecer lá, no caso, a moldura aparece, é que aqui não dá para ver, mas na hora que nós rodarmos o vídeo, ele vai rodar Continuando inteiro. com nossa aula, hoje nós vamos... Tá? Então, aqueles efeitos aqui é só de apresentação, mas na hora que nós clicamos lá, ele vai pegar e vai abrir o vídeo inteirinho. Então, novamente, essa aqui fica mais visível. Então, ó, ele apresentou assim, só que na hora que roda o vídeo, ele vai rodar a tela inteira. Com nossa aula, hoje nós... Então, esse formatar é para isso. Reprodução nós podemos definir aí que hora que eu quero que começa, como é que eu desejo, se é automaticamente, ou seja, na hora que abrir ele já vai, ou então se eu clicar em um ponto específico, eu poderia colocar aqui botões. Clicou no botão, roda esse vídeo. Eu posso ter aqui, ó, 3 ou 4 vídeos diferentes, e eu posso ter botões aqui para acessar esses vídeos. Então, se eu cliquei nesse botão, roda esse vídeo. Se eu cliquei nesse botão, roda esse outro vídeo. E assim vai indo. Então, é para isso daí. Aí nós temos aqui o áudio, que eu posso gravar um áudio e colocar aqui, ou pegar um áudio que já tenha no meu computador pré-gravado, ou então um áudio lá de um som muito específico. Digamos que nós estamos fazendo lá uma palestra lá sobre sei lá, um determinado assunto, e tem alguns sons específicos dentro desse assunto, e eu posso colocar o áudio aqui, ou até mesmo uma pequena fala, né, de um colaborador falando lá uma experiência que ele teve lá dentro. Então eu posso ter gravado esse áudio, ele gravou no celular dele, mandou por mim pelo WhatsApp, e aí eu prego e vinculo ele aqui, vai aparecer um desenho igualzinho esse, aí você coloca onde você quer aqui e vai. Ou então você grava o vídeo aqui, ó, o áudio, então você gera o nome que você deseja, clica nesse botãozinho, já fala diretamente no seu computador, salva, dá um OK, ele já vai aparecer aqui. E gravar tela, gravação de tela, ele vai pegar a última tela que você tinha no seu computador aberto, e ele vai simplesmente te abrir lá, você vai gravar aquela tela lá. Então, no que você clica nesse botãozinho, ele vai abrir a sua tela que você tem. Eu poderia ter um site aqui, eu poderia ter uma outra aplicação. E aí aqui, ó, eu tenho os botões. Se eu apertar aqui, vai começar a gravar somente essa área aqui. As demais áreas aqui onde estão embranquecido não serão utilizadas, tá? Não vai aparecer no vídeo, só vai aparecer essa azul aqui, mais forte aqui. Aí aqui eu posso selecionar outra área se eu quiser, ó, tá vendo? Então clica aqui, eu seleciono a área que eu desejo. Esse daqui é para habilitar ou desabilitar o áudio. Então se eu clicar aqui o áudio, digamos que eu estou rodando um vídeo na minha máquina, ele vai aparecer as imagens aqui sem o áudio. Cliquei aqui, liberou o áudio, o ponteiro. Se ele está marcado igual ali, eu estou movimentando o ponteiro, ele está aparecendo na gravação. Se eu desmarquei aqui, eu posso movimentar o tanto que eu quiser aqui o meu ponteiro, que não irá aparecer na gravação. Então, estes botõezinhos aqui são basicamente isso daí. Não tem muito segredo, muito fácil de estarmos trabalhando. O inserir são esses aí. O design, pessoal, é o que nós vimos lá na primeira aula. O design é basicamente para nós estarmos aqui
colocando, por exemplo, um layout bonitinho. Se eu clico em cima dele, ó, ele automaticamente ele já me coloca aqui para mim já ter uma noção de como é que vai ser. Aqui eu posso, ó, variantes, ou seja, outras cores ou outros desenhos baseado naquela, ó. As versões mais antigas não tem isso aqui, tá? Não existe esse botão variante. Isso aqui são nas versões mais novas. E aí eu posso, gostei desse aqui, um exemplo. Cliquei nele, automaticamente, ó, ele organiza todos os meus slides para esse aqui. Não gostei, quero esse. Então ele me organiza todos os meus slides naquele padrão. Eu não gostei desse, eu quero esse. Então observe que ele vai lá, ó, só de clicar em cima, ele vai observar que ele mudou até as cores daqui, ó. Então ele vai se adequando, se reorganizando para esse novo padrão que você selecionou. Você clicando aqui, ele vai abrir vários. Isso aqui vai variar de computador para computador, depende do que vocês já usaram ou baixaram na máquina de vocês. Esse aqui é um que eu gosto de utilizar, que ele fica bem visível na hora das apresentações, ó. Olha como é que ele fica legal. Obviamente você não vai pôr grandão desse jeito, né? Aqui eu tenho que selecionar tudo porque eu tenho várias imagens, ó. Então, nós podemos trabalhar aí. Então, observem como que fica. Opa! Então, nós temos aí, ó, podemos estar trabalhando, fazendo alterações e por aí vai. Não gostei desse, quero outro diferente. No que você tá aqui, ó, então tem as variantes. O que que é essas variantes? São as cores, ó, que você pode pegar aqui, ó. Só de você selecionar aqui, automaticamente ele vai mudar todos os slides. Por exemplo, esse aqui. Aí ele vai lá e faz as novas variantes aí das cores, ó. Tá? Então, clicou, pegou cores, aí você vai alterando lá certinho o que você quer. Você pode alterar o tipo de fonte, os efeitos, que são esses efeitos que ele coloca aqui, que são esses desenhos, na verdade são as formas que nós vamos colocar. Toda vez que eu inserir aqui forma, tal coisa, ele vai seguir aquele padrão que nós definimos naquele design. O tamanho do slide, você pode definir se ele vai ser um quadrado, esse 4x3 ele parece um quadrado, ou então 16 por 9, que são as aparências widescreen, que é o mais comum hoje em dia. Então é normal nós utilizarmos esse e não esse. Então se eu colocar lá, ele pergunta o jeito que ele quer fazer, ó, ele vai perder esses pedaços desse slide, vai cortar aqui, só que ele vai se readequar para que fique. Ou então, se ele quer simplesmente pegar todo esse desenho, diminuir para que fique aparecendo todo ele. Normalmente nós vamos deixar assim, porque os data shows, os monitores e os televisores hoje, todos eles são widescreen. Quase não existe mais aparelho 4.3, tá? Quase não existe mais isso daqui. Isso aqui são aqueles televisores de tubo antiga e tal. Então isso aqui quase não se usa mais. O que nós usamos normalmente atualmente é esse cara aqui, ó, widescreen. Então, clicou, selecionou e aí ele vai. Se porventura não tiver aqui o modelo que eu quero, sei lá, olhei todos aqui, não tem nenhum. Esse aqui também é um que eu utilizo bastante. Digamos, não, eu não gostei de nenhum desses aqui. Você pode ir lá no início, como nós vimos, e utilizarmos esse aqui, ó, que esse daqui foi um dos últimos que eu utilizei para a galera de informática aplicada. Eu utilizei esse aqui, clicou no botãozinho, ele vai, baixa da internet e gera o arquivo novo. Esse aqui também, ó, ele vai lá. Então eu posso pegar aqui esses temas, que é os designs, que nós já vimos, e eu simplesmente clico, vai lá. Ou então eu posso definir uma área aqui, ó, por exemplo, educação. Ele tem alguns modelos que ele encontrou na internet lá, de uso gratuito. Aí, por exemplo, sei lá, eu gostei desse daqui. Clicou em cima, ele pergunta, é esse que você quer? Ó, aqui, ó, ele apresenta o tamanho, quase 60 MB, né, 59 MB. Você clica e ele vai abaixar isso daí para a sua máquina e vai ficar disponível para uso futuro. Então vamos colocar isso aqui, ó, que esse daqui é um negócio legal. O cara tá aqui, né, uma guria, tá com óculos possivelmente de realidade aumentada, aonde nós conseguimos aí fazer interação, que é o futuro das indústrias aí entre os funcionários, bem como a tecnologia dentro da empresa. Fica muito mais fácil a localização de algo, por aí vai. O arquivinho, que é muito pequenininho, vamos clicar aqui, ó, ou podemos clicar aqui, que aqui ele vai me dar outras opções, ó. Cada vez que eu clico ele me mostra uma próxima opção. Vamos pegar isso aqui, clico aqui em criar, ele está baixando online e aí ele está aqui, ó, mostrando
todas as características desse aqui. Todos esses aqui eu posso selecionar, ó, qualquer um desses aqui para estar usando. No que eu coloco aqui, ó, novo slide, observe que ele me mostra aqui como que vai. Digamos que eu peguei slide de título, então ele está aqui, ó, como é que vai ficar apresentado. Então coloco um nome aqui, um subtítulo aqui, e aqui eu posso colocar uma imagem, um desenho, um gráfico, sei lá, o que for que nós tivermos interesse. Aqui está mostrando a utilização desses slides, ó, um pequeno exemplo de cada um desses slides para nós sabermos aí quais são as suas funções ou então suas possíveis utilizações daquele modelo em específico lá. Aí esse daí nós colocamos, tá? Então, ou eu posso utilizar esses que já estão na minha máquina. Aquela eu baixei e ficou disponível. Ou então eu utilizo esses que já estão aqui na minha máquina bonitinho. E aí eu posso estar modificando conforme a minha necessidade. Isso daqui é os design. Quando nós tivermos o interesse, é só clicar aqui e nós vamos selecionar. Na próxima aula, então, nós finalizamos aí a ideia do PowerPoint, que o nosso tempo é muito curto dessa disciplina. Nós vamos ver sobre transição e animações, que é uma das partes mais legais aí desse PowerPoint, né, onde nós realmente podemos dar vida às nossas apresentações, e aí ele começa a ficar com um texto mais legal, com as animações mostrando processos. Vamos gerar aqui nas animações até mesmo um mini layout aí de uma indústria lá, tipo andando dentro da empresa, mostrando o produto sai do ponto A, vai para a mesa B, que vai para a bancada C e por aí vai. Então nós podemos fazer animações em cima disso, e transição é a forma como ele muda, ok? Então nós vamos ficar por aí nessa aula. Próxima aula nós entramos em transições e animações e terminamos aí esse conteúdo de PowerPoint. Toda e qualquer dúvida, envie lá no nosso grupo da disciplina. Então fiquem com Deus e tchau!